Olá, catequizandos! Nesta semana, no dia 1º de outubro, comemoramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha, antes de morrer, disse que derramaria uma chuva de rosas sobre a terra quando estivesse no céu. E assim se fez. Pouco tempo depois de sua morte, foram tantos milagres realizados por ela que o correio da pacata cidadezinha onde ela morava teve que abrir uma nova agência só para atender as cartas sobre os testemunhos dos milagres dessa santinha. Para quem quiser conhecer mais sobre esses inúmeros milagres dessa doutora da igreja, deixarei um vídeo nos comentários. Vamos lá? Nas mãos do meu Senhor. A vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quero passar meu céu fazendo o bem na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus. A jovem que conseguiu, através de sua fé e persistência, entrar para o Carmelo com apenas 15 anos de idade, morreu muito jovem, aos 24 anos, acometida por uma tuberculose. Um ano após sua morte, foi publicado um livro com vários manuscritos autobiográficos. A História de uma Alma é onde Santa Teresinha do Menino Jesus conta a história de sua vida. Nascida em Alençon, no noroeste da França, Maria Francisca Teresa foi a caçula de 9 filhos do santo casal Luís Martin e Zélia Guerin, ambos canonizados em outubro de 2015 pelo Papa Francisco. Mas somente 5 destes 9 filhos sobreviveram, todas mulheres que se tornaram religiosas. Teresinha, como era chamada, a menina mais nova da família Martin, viveu o primeiro ano de sua vida amamentada por uma ama de leite. Sua mãe não pôde fazê-lo, pois estava com câncer. 4 anos mais tarde, Teresinha sofre a primeira intervenção em sua vida. Sua mãe morre e, junto de seu pai e irmãs, se mudam para Lisieux, uma outra cidade a 100 quilômetros de distância, onde morava seu tio materno. Após a morte de Dona Zélia, Teresinha adota sua irmã Paulina como sua segunda mãe e se torna uma menina extremamente sensível e a qualquer momento está chorando, mas sempre está rodeada do amor do pai e das irmãs. Em outubro de 1882, Teresinha sofre mais uma perda. Paulina, sua segunda mãe, entra para o Carmelo, fica sentida e acaba por ficar muito doente. Os médicos não conseguem fazer um diagnóstico de sua enfermidade. Seus familiares acham até que ela não se salvaria. Mas em seu quarto, ela vê a imagem da Virgem Santíssima lhe sorrir e se sente completamente curada. Logo após, faz sua primeira comunhão, um momento que se sente no céu. Mas infelizmente, Teresinha sofre da doença dos escrúpulos e é atingida em sua alma. Tudo para ela é pecado e chega a pensar se é verdade ter visto a imagem da Virgem Santíssima a lhe sorrir ou se era uma criação de sua mente. Em outubro de 1886, sua irmã mais velha, Maria, entra para o Carmelo. Mas somente no Natal deste ano é que Teresinha tem sua total conversão, quando se inicia o terceiro e mais belo período de sua vida. Naquela noite de Natal, ficou totalmente curada e fortalecida. Reencontrou a força da alma que havia perdido aos 4 anos e meio de idade. Assim ela diz: senti numa palavra a caridade penetrar-me no coração, a necessidade de esquecer a mim mesma. Em uma certa ocasião, Teresinha está a observar a imagem de Jesus Cristo crucificado e sente a necessidade de honrar o sangue derramado por ele na cruz. Fica sabendo da condenação à morte de um criminoso, Henrique Pranzini. Ele havia assassinado 2 mulheres e uma criança em Paris. Teresinha reza intensamente pela salvação da alma do criminoso e pede ao Senhor um sinal de arrependimento do assassino que em nenhum momento demonstra qualquer tipo de remorso dos crimes cometidos. Foi quando ela ficou sabendo, através de jornais, que no momento em que o meliante estava para enfrentar a guilhotina, beijou por 3 vezes o crucifixo que estava na mão de um sacerdote. Este era o sinal que havia pedido ao Senhor. A alma de Pranzini estava salva.
passou a sentir a necessidade de trabalhar pela conversão dos pecadores e se tornou, como São Pedro, uma pescadora, só que de almas. Nessa ocasião, seu coração já havia sido arrebatado pelo dom de servir a Deus. Foi então que contou ao seu pai a vontade de entrar para o Carmelo, mas era muito jovem, tinha apenas 14 anos. Estava firmemente decidida. E junto de seu pai, que também estava convicto de sua vocação, falou com o superior do Carmelo, com o padre, com o bispo de Lisieux, com quantos fosse necessário, mas sempre as respostas eram negativas. Por ocasião do jubileu sacerdotal do Papa Leão XIII, Teresinha, sua irmã Celina e seu pai, junto de uma comitiva francesa, fizeram uma peregrinação a Roma. Lá foram abençoadas pelo Santo Padre após a celebração. Todos passavam por ele sem dizer uma palavra, beijavam seus pés e eram abençoados. Quando chegou a vez de Teresinha, ela pediu ao Papa que desse autorização para que ela pudesse entrar no Carmelo com 15 anos de idade. O Papa lhe respondeu: "Entrareis, se Deus quiser." E Teresinha foi tirada dos pés do Santo Padre pela guarda suíça. Deus quis. Finalmente, no dia 9 de abril de 1888, entra para o Carmelo e passa a se chamar Teresa do Menino Jesus, e mais tarde incluiria ao seu nome também a Sagrada Face. Dentro do Carmelo, passou por diversas provações, pois várias irmãs viam Teresinha como uma adolescente que não sabia fazer muitas coisas, pois sempre teve ao seu lado quem o fizesse por ela. E somente em setembro de 1890, após um longo período de postulado e noviciado, é que irmã Teresa faz seus votos solenes. Em 1894, seu pai morre e sua irmã Celina entra para o Carmelo. No início de 1895, Madre Inês de Jesus determina que irmã Teresa comece os escritos que futuramente seria o livro História de uma Alma. A obra, publicada um ano após sua morte, foi traduzida em diversos idiomas e foi responsável por muitas histórias de conversão em todo o mundo. Antes de morrer, irmã Teresa disse que faria cair sobre o mundo uma chuva de rosas. Por isso, o significado de sua imagem segurando rosas. No dia 30 de setembro de 1897, morre irmã Teresa do Menino Jesus aos 24 anos de idade, após um longo calvário enfrentando a tuberculose. Foi canonizada pelo Papa Pio XI em maio de 1925 e decretada doutora da Igreja em 1997 pelo Papa João Paulo II. Seu túmulo está no Carmelo de Lisieux, na Normandia, na França. Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, é festejada no dia 1º de outubro. O Evangelho desse domingo, Jesus fala sobre a fé, a necessidade de ter fé, e também fala que sem ele nós não podemos fazer nada. Vamos ver aqui o texto do Evangelho, que é de São Lucas, capítulo 17, do versículo 5 até 10, onde ele diz aqui que os apóstolos disseram a Jesus: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. É uma expressão que Jesus usa assim para nós meio radical, né? Se você disser para a amoreira, uma árvore, né? Arranca-te daqui, te planta ao mar, ela vai. Na verdade, Jesus não quer dizer isso ao pé da letra assim. Ele quer dizer que a fé realmente resolve os problemas difíceis da nossa vida. Agora, Jesus diz uma coisa, né? Ele não fala que vai resolver logo, vai resolver. Não é? Então, nós vemos casos de pessoas que rezam durante muito tempo e vê um problema ser resolvido ao longo do tempo. O caso típico, clássico de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que tinha uma fé muito firme, não desanimava, não é? Mas levou 20 anos para que Santo Agostinho se convertesse. E ela rezando todo o dia. Isso ele conta no seu livro Confissões, que ela 3 vezes por dia entrava na igreja para rezar por ele. Mas conseguiu a graça. Então, a gente não pode olhar o texto ao pé da letra.
né? Jesus diz que a fé resolve os problemas. Só que Deus sabe o melhor momento, Deus sabe o como, Deus sabe a hora. A nós cabe o quê? A nós cabe ter fé. Pedir, pedir e pedir. Jesus manda pedir sempre. Então, é preciso ter 3 coisas para que a gente reze bem. Primeiro, a oração seja uma oração humilde, né? Não como aquele publicano que disse lá Senhor, aquele fariseu, né, que foi rezar, Senhor, o senhor está vendo aquele publicano lá atrás? Eu não sou como ele, eu faço jejum, eu dou minha esmola. Jesus disse que ele não saiu justificado. E o outro batia no peito, dizendo, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. E foi justificado. Então a oração tem que ser humilde. Segundo, a oração tem que ser confiante. Mas não importa se Deus vai me atender agora, mais tarde, não importa, eu vou ser confiante. Terceiro, perseverante. Essas 3 condições definem uma fé firme. E a fé, sobretudo, de confiar em Deus, né? Saber que a vida está na mão de Deus. Então, nunca se desesperar, mesmo na hora dos problemas, das tentações, dos prejuízos, etc. Ok? Enfim, sofrer na fé, né? Eu até escrevi um livro, pensando em tudo isso, Sofrendo na Fé. Esse livro quer ajudar você a meditar exatamente sobre isso. E Jesus coloca uma outra coisa também, né? Nesse mesmo texto, ele fala aqui, né, no versículo 10, né? Assim também vós, depois de teres feito tudo que vos foi ordenado, dizei, somos servos como qualquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Ou seja, Jesus quer dizer para nós que nós devemos fazer aquilo que nós temos que fazer e não achar que nós estamos fazendo grande coisa para Deus, não. Estamos cumprindo a nossa missão de cristãos. É claro que Deus vai nos recompensar por isso com os seus méritos, com os nossos méritos, mas sem que a gente fique orgulhoso, vaidoso, achando que fez alguma coisa maravilhosa para Deus. Não. A nossa salvação não depende dos nossos atos apenas. Os nossos atos são uma resposta ao amor de Deus. O que nos salva é a graça de Deus, o amor de Deus, a própria redenção de Jesus Cristo na cruz, né, derramando seu sangue para nos salvar. Então aí esse texto mostra 2 coisas muito importantes. Primeiro, a fé. Segundo, trabalhar para Deus também com fé, também com amor. Né? Certo, sim, de que Deus vai nos recompensar por tudo isso. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração a aspiração do seu voar, voar. Quero em meu posto ficar, a fitar o sol do amor, do amor. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor.